Aê! Renato, como é que tá? Prazer em te ter de novo Muito aqui. bom, muito prazer. Bom que vocês estão aqui com a gente de novo, mais uma, Carlos, essa noite. Lembrando que todos os sábados a gente tá aí, às 7 horas da noite tem um vídeo novinho aí pra vocês. Se você procura um canal legal pra você seguir e ouvir coisas sobre a palavra, eis aqui um bom canal que a gente fala com todo o coração. A você que procura pela verdade daquele a quem veio proclamar A verdade, a o boa caminho, nova a e a boa vida. nova, a vida. Isso aí. Sim, canal Todo Tempo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, muito bem. Cara, que bom que você está aí de novo. Você não pôde estar com a gente nos últimos, É. mas foi até bom que a gente trouxe os convidados que você Sim. conhece já. E a gente abriu esse lugar. O Edson, Que ô bom, Edson, né? Edson tá aí. Tô na área. Tô sempre por aqui. Isso, agora tá por trás, né, Edson? Tá atrás das câmeras. Mas o vídeo passado até o Edson entrou, quer dizer, 2 vídeos atrás, né? Mas hoje ele tá ali com a gente de novo e vai ficar até o final. Vamos que vamos. Cara, o ano aceitável do Senhor. Aquele dia que Cristo entrou na sinagoga e leu a Escritura, aquele pergaminho, que era um pergaminho de Isaías, que falava: Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, o nosso Senhor. Nesse trecho ele fechou a escritura e começou a jornada, e aí ele diz para eles: eis que eu digo, hoje se cumpriu essa escritura. E naquele dia estava se cumprindo isso. Quer dizer, O marco, né? imagina você ter o próprio Deus. Isaías foi um profeta que veio muitos anos antes de Cristo. E foi ele que anunciou essa profecia. E Cristo, ao entrar dentro daquela sinagoga, fala: eis que hoje se cumpriu o que Isaías falou sobre mim. Os caras ficaram assim, né, mano? Tipo assim, como assim se cumpriu isso aí, né? E eu acho que é importante a gente ver isso, né, Renato? De que a palavra de Deus vai se cumprindo no tempo de Deus. É, né? Às vezes a gente quer que seja no nosso tempo as coisas e Deus tem um tempo que Ele vai colocando todas as coisas e vai revelando pra gente o que está sendo feito. Né? Tipo essa parte aí que você falou. Aqui começa. É. Isaías foi incrível, né? Bom, todo mundo que está aqui, de alguma maneira, deixou muita coisa importante para a gente tentar catar, né, as migalhas, Pérolas, as né, velho? pérolas, Que tem ali, os tudo tesouros que tem nesse lugar. tudo que tem, porque É. cada frase do que está aqui foi feito para que a gente agora pudesse estar lendo isso que está aqui. Comendo desse pão, né? Exatamente. Falar em comer pão. Opa! Como um Esse bom cara mineiro. é demais, né? Fala a verdade. Ó que regalia. Obrigado, Edson. Então, servidos, um bom pão de queijo sempre vai ter na casa de um mineiro. Embora a gente esteja na casa de um carioca, a gente... Eu tô bem de água aqui. Eu sou mineiro e trouxe um pão de queijo pra dentro da casa do carioca. Então, aí, ó. Tamo aí, ó. Boa degustação pra nós do pão de queijo, pra você também. Essa profecia de Isaías foi aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Veja, a gente leu aqui um trecho do livro de Isaías, né? E
Esse trecho veio com a proposta de dizer: o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Esses pobres aqui são aqueles necessitados, né? Não necessariamente que fosse o pobre de recursos, mas também porque o pobre que não tem recursos, nem de um teto para morar, ou dinheiro que pode comprar uma comida, ou pode comprar um agasalho em tempos de frio, mas também daquele que tem todas as coisas que podem se ter nesse mundo de compra, de aquisição, mas que estão pobres no coração, no espírito, na né? mente, até mesmo no foco de vida, de para onde você vai, né? O que você vai fazer, com a finalidade que você tem para seguir as coisas da sua vida, o propósito, eu queria dizer, né? Então, realmente, a pobreza de um homem, ela é muito maior do que somente a pobreza material, né? Feliz daquele ainda que é pobre materialmente, que tem pouco recurso, mas tem a maior da riqueza, o maior tesouro no teu coração, no teu espírito, na tua alma, que é a própria verdade de Deus, a própria verdade do Senhor. Porque uma coisa é verdade, a gente não pode negar, que é quando uma pessoa encontra com a verdade, encontra com o que é o próprio Deus, encontra. Outro dia eu ouvi um homem que disse: ah, você está perdido e Deus te encontrou e tal. Realmente, Deus é que nos encontra e não a gente que encontra Deus, né? Porque a pessoa às vezes fala assim: ah, você encontrou Cristo? Ah, encontrou Jesus, né? E Jesus não estava perdido. Você encontra algo que está perdido. E Cristo não está perdido nem Deus, mas a gente está. E como a gente tem visto em alguns podcasts anteriores Só que a gente para fez. dar uma interrompida, mas também existe o encontrar do que você está procurando, né? Também existe. Então Os olhos se tem esses abrirem, dois. né? Mas Também pode tem. continuar. Tem um encontro de você estava procurando por algo e à vista e fala, encontrei o que eu procurava. Não que aquilo estivesse perdido, mas que os teus olhos viram aquilo que já desejavam, né? E já de antemão, assim, só para colocar uma situação, né? A gente procura por um problema, às vezes, pequeno. Às vezes um problema que nem é tão grande assim. Mas quando você procura através de Cristo, você ganha muito mais do que a solução daquele problema. E quando o problema é difícil, aí é que fica mais bonito ainda, né? Porque ali Cristo mostra, você fala, eu não tenho condição nenhuma de resolver isso. E aí você vê que tem a mão de Deus ali tocando e resolvendo aquilo, né? Nossa, se uma pessoa ainda não conseguiu se entregar a Deus de verdade, esse é um dos momentos que faz com que uma pessoa se converta, né, velho? Tipo assim, quando a pessoa se renda e entregue-se aos caminhos dele, né? Porque esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque ele fala sobre nós todos, né? Esse pequeno trechinho aqui, tão pequenininho que eu li, que ele fala que veio anunciar a boa nova era ele mesmo, o que ele seria, certo? E ele veio, tá escrito, para aqueles que estão com o coração partido de alguma maneira, que estão frustrados, que estão tristes, não estão bem, ou que estão deprimidos, ou que estão com alguma questão até de relacionamentos que às vezes entristece muito a gente, né? E você precisa de uma solução, às vezes você busca um remédio, busca um médico. Mas ele veio para aqueles que realmente desejam estar libertos, libertos de todas as coisas que são as que aprisionam a gente nesse mundo, que
Pode ser, pode ser uma pessoa, o desejo por uma pessoa que não é boa, ou pode ser uma ambição de algo que você quer conquistar a todo custo e está vendo que aquilo te frustra. Pode ser o poder, pode ser um cargo, pode ser a própria sabedoria para obter tais lugares, ascensões e etc. Mas está escrito que conhecereis a verdade e a verdade te libertará de todas as coisas, que são misérias, né? Não das coisas que te levam à vida, às coisas que são boas, que te abastecem por dentro, mas das coisas que te levam a esses lugares escuros. O que a promessa diz é: vim libertar os cativos, aqueles que estavam aprisionados Prisionados. através de alguma coisa, cara. Sim. Pode ser o desejo de comer, a Eu ia gula, comentar sim. agora, né? Assim, os desejos, eles são importantes porque motivam a gente a alguma coisa. Porém, quando esses desejos estão nas coisas, entre aspas, do mundo, quando elas estão nas coisas que a gente acaba dando um valor maior, ela leva à confusão. Não leva à satisfação completa, porque você logo precisa de outro, né? Para completar. Seja um carro novo, basta um tempo com ele, você já acostumou e já passou aquilo, É e você verdade. já quer de novo. Se a relação não for uma relação verdadeira, a paixão passa e você já quer se apaixonar de novo. É mesmo, né? Então, se prender a essas coisas torna a gente escravo dessas coisas, né? É isso. Uhum. Um terreno, às vezes coisas que vêm como bênção para a gente. Você tem um terreno, ou tem uma casa, ou tem alguma coisa, e aquilo fica preso, a pessoa fica presa àquilo, daqui a pouco ela está servindo um imóvel inanimado. Ela é escrava de uma coisa que nem vida tem. Sim. Não, Né? e às vezes até há pessoas que idolatram o carro, né, cara? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um carro que ninguém mal pode tocar, ninguém pode dirigir, não pode sujar direito, não pode. Então, é um bem aqui material, né? A gente poderia botar isso em vários lugares da nossa condição de matéria. Mas realmente essa escravidão talvez seja a mais difícil de enxergar, porque eu acho que ela parece que fica camuflada e ela parece que não te escraviza, ela parece que te gera um prazer de satisfação, mas ela só parece. É como uma bebida que te gera aquele prazer de realmente desligar do mundo real por um instante, porque você está meio alcoolizado e que as preocupações se esvão por aquele momento. E no outro dia você acorda com dor de cabeça, com É que ressaca e nem a tudo. pessoa que de repente tem uma posse de uma coisa que ela não pode. E aí ela tem aquilo para provar para os outros que tem algo dentro dela. Ela sabe que ela tem valor. Mas querer provar dessa maneira faz ela ter mais problema do que o que ela tinha antes. E aí, de repente, ela está com uma dívida que ela não poderia ter para agradar pessoas que nem se importam com ela. Que às vezes nem conseguiu agradar. Aquilo não foi de fato a verdade do agrado, né? Então, É muito louco isso aí. é bem louco. E ao E mesmo... Cristo liberta disso. Porque não é que você não possa ter o carro, não é que você não possa ter desejos. As pessoas às vezes pensam que, além dos nãos, é você se diminuir, você sai do mundo. Não, não é isso. Você só passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, É, com uma prioridade e uma ordem que não é mais nossa. É de quem criou a ordem do universo. é, E as coisas funcionando ali. E quando a gente entrega para essa ordem começa a fazer parte da gente. é, Então você pode desejar ter coisas terrenas, mas isso já não é mais a sua vida. é. Você não está se desesperando, arrancando os cabelos por aquilo.
Por isso que eu acho muito legal essa vivência da gente ter Deus em primeiro lugar. Porque na hora que ele passa a não ser o primeiro lugar, você vai sofrer. A gente está num mundo que existe esse sofrimento e as dores. Mas o sofrimento mesmo, se a gente parar para pensar, tirando doenças e coisas mais graves, ele vem de uma alimentação. A gente alimenta aquilo e aí continua sofrendo. Aí, em vez de viver outra coisa, volta para aquilo e continua ficando preso naquilo. Ou seja, se ouvir o que Cristo está falando, Ele está te dando a chave para você romper esse ciclo, para você sair dessa prisão, dessa cadeia, desse aprisionamento, seja ele por um objeto, seja ele por uma situação, seja ele por um desejo, né? É. E isso realmente não há. A pessoa, como a gente conversava antes ali, você falava das suas experiências bebendo de outras águas, né? De outras águas De que não outras são culturas. tão assim suficientes, posso dizer assim, Perfeito. filosofias e teorias e outras culturas e por aí tal. vai. Mas realmente, olha, você, por mais que alguém te diga muitas coisas, às vezes a gente só compreende ao experimentar. Mesmo que uma pessoa diga para você que a montanha-russa é muito legal, realmente, às vezes falta palavras para as pessoas poderem explicar tais emoções, né? Nos falta palavras às vezes. E realmente, quando a gente encontra o caminho que ele é em si próprio suficiente e nele todas as coisas mudam, todas as coisas realizam de uma maneira também suficiente, como as coisas simplificam, vendo dessa maneira, você começa a entender que vão lhe faltando as palavras para explicar o que te acontece após realmente encontrar com esse caminho. E quando a pessoa encontra esse caminho, a liberdade, o que a sua vida passa a ser, ela é uma consequência do que ele te traz. Cristo, como sendo aquele que trouxe tudo, quando ele vem e pega na tua mão e te leva para o lugar aonde ele te prometeu, que é o lugar onde você será verdadeiramente liberto de quê? De tudo, que é o lugar onde você vai ter todas as coisas, sejam elas emocionais, físicas ou até sobre os desejos do teu coração, todas elas vão ser saciadas. O que a promessa é que os campos são verdes e os pastos para onde Cristo, que é o nosso pastor, leva essas ovelhas, é o melhor possível. Com descanso, com fartura, com segurança, com conforto, com plenitude, porque as coisas acabam se completando de uma maneira mais verdadeira e total. Realmente, a partir desse encontro e a partir dessa entrega, a partir desse momento que você caminha ali, essas coisas, que são as que a gente citava agora há pouco, elas como um dominó, elas vão caindo. Elas não conseguem mais permanecer de pé, porque Não tem sustentação. ele é tão forte que ele é areia. Elas vão todas entrando, caindo por terra, elas vão derretendo, elas não conseguem permanecer de pé. Realmente, é como mágica mesmo, não sei. Porque ele realmente ele faz com que as coisas se tornem diferentes por consequência do que ele mesmo é. Não é porque ele te deu algum poder. É porque ele mesmo está em você. Ele não te deu nada ainda.
Ele só te deu a possibilidade de vê-lo e de deixar que ele entre em você. Quando ele entrar em nós, quando ele entra em nós, que é o que aconteceu com a gente, você já não tem mais as questões, embora elas existam, elas não mais te perturbam a paz e nem te tiram da rota. Engraçado que mesmo que as coisas aconteçam, você continua sabendo aonde está a sua mão, aonde está o seu apego, aonde você está segurando mesmo. Você não consegue mais largar esse lugar onde você botou a mão e falou, daqui eu não saio mais, pertinho de você. Não saio mais daqui. Embora tudo esteja acontecendo ao seu redor, você Não não é que consegue olhar. você não fica uma coisa, me desliguei do mundo. É, Agora eu não. não estou aqui, eu vivo num mundo irreal e fantasioso. Não, você sente as coisas. Eu pensei, eu acho que eu falei isso ontem até. A gente sente como se a gente estivesse num barco e as ondas estão batendo, você sente, você vira junto, você até cai. Mas a sua preocupação já não é mais uma preocupação de quem está num barco, de que você não confia. É como se assim, eu já peguei, eu sei até onde vai essa tempestade, o meu capitão é o capitão, né? Sim, é. E ele tá ali e não vai. Isso até me lembrou uma passagem, eu não sei se a gente chegou a falar, que não é Qual? passagem de Bíblia, não. É uma passagem de história. Que tinha um. Não sei, eu acho que as pessoas já ouviram falar, mas eu acho muito legal porque recomenda essa palavra que a gente está passando. Tinha um cara que montou uma corda de um ponto a outro e ele ia passar com um carrinho equilibrando, um carrinho de mão de uma ponta a outra. E o pessoal sabia que ele era bom e todo mundo, não sei o quê. E ele fala, não, agora eu preciso de um voluntário para ficar no carrinho. Aí o pessoal, opa, peraí. Aí já ficou diferente o negócio. E aí, de repente, aparece um menino. Ó, tipo Davi, né? Apareceu um menininho lá, eu vou. Um corajoso. E todo mundo ficou olhando e falou, gente, mas peraí, tem uma catarata passando ali embaixo, ele vai daquele ponto ao outro pela corda. Quem que é esse menino? E o menino sobe no carrinho confiante. Tá. E aí o pessoal vai lá e pergunta pro menino, né? Mas de onde você tira essa coragem? Como é que você acredita que não vai acontecer nada? Não, o cara que tá segurando o carrinho é meu pai. Ah, que massa, cara. Muito legal. Sensacional. Essa confiança, Surpreendente. essa confiança, Tem um plot twist agora aí, né? Caraca. Foi o plot. Cara, muito bom. Muito bom. e essa confiança é exatamente essa confiança que a gente tem. Cara, que massa isso. Quando a gente tem essa confiança no pai, a gente vai sentir o barco balançando, mas você fala assim, ele está ali dentro, ele está ali. Que nem os apóstolos naquele momento, e isso está na passagem para a gente ler e ver, né? Foram acordar Cristo no meio da tempestade. É, sim, sim. E isso passou para que a gente soubesse que ele está conosco, É, né? é. E ele não está dormindo, ele está acordado. Não dormirá, não dormitará aquele guarda de Israel, né? Então ele está ali, ele está acordado ali. Então a gente passa pelas tribulações da vida, a gente se machuca, a gente se irrita, a gente é normal, é um ser humano, Sim. mas a gente recorre, o Espírito Santo nos incomoda. Né? Você briga com alguém e fica aquele sentimento, vai lá e pede desculpa. Não, mas eu tô... Vai lá e fala com a pessoa, e você vai lá e fala com a pessoa. É. E a gente está nessa busca, mas a gente não é santo. A gente está num caminho de santificação, né? Aham. E E a cada gente... vez chegando mais próximo dessa perfeição que Agora, vem até nós. as nossas atitudes, elas, a gente tem que vigiar para que a gente não haja pela carne. Mas o próprio Paulo, escrevendo, disse, né? Aquilo que eu desejo, eu não consigo fazer.
Mas aquilo que eu sei que é mal, eu faço para apontar o quanto eu mesmo não dou conta de gerenciar, às vezes, as minhas questões, a minha carne, os meus desejos, essa coisa da miséria que a gente tem em nós, né? E para que... Quer falar? Não, pode terminar. Para que ele falava aquilo, sendo ele um homem tão próximo de Deus naquela época, tão ungido, ele falou de coisas tão maravilhosas com respeito à graça, dele chegar num ponto de se colocar abaixo do que o pior, e aí se colocar muito, muito embaixo, e de se sentir mal com toda a miséria que ele se via em si mesmo, e ainda Deus usando ele, e mas ao mesmo tempo reconhecendo a graça de Deus de deixar para nós o seguinte ensino que era: por mais que a gente tenha toda a miséria do mundo e se reconheça miserável em muitos sentidos, Deus nos diz: a minha graça te basta para estar por cima de todas essas coisas que são tuas. Então, o que, o que a gente tem que vigiar é para que a gente haja na graça e não na carne, nos nossos desejos pessoais, mas no que a graça é, que é o próprio favor de Deus, o que Deus tem como sendo os seus próprios desejos em você mesmo. Para que em algum momento que esses... Por isso que quanto mais a gente bebe dessa fonte, quanto mais a gente prova dessa água, mais eu me afasto das coisas duras. Tipo assim, menos o seu coração fica duro. Como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse caso, a água começa a amolecer o seu coração, começa a trazer para você coisas que talvez você não pensasse antes, e realmente, porque a gente cansa de falar isso aqui, não cansa de falar isso aqui, na verdade, que é, Não quero. somos antes dele e depois dele. Com certeza. Porque depois dele, essa água fica batendo lá dentro e lavando o tempo todo. E ela fica ali fazendo com que todas essas coisas que não são boas, que não está vindo dele, mas que está vindo de mim, que elas fiquem bem, bem no cantinho delas. Isso melhora a nossa visão, né? É isso que você está dizendo aí. Eu estava com meu afilhado ensinando a desenhar, e aí estava explicando para ele, fazendo os rabiscos e tal, e ele copiando, e aí chegou um momento que eu falei, bom, tá vendo esse monte de risco? Agora você apaga tudo que não é o desenho. E ele, nossa, e ele foi apagando e foi vendo o desenho aparecendo, né? E a gente, como cristão, é assim que a gente deve ver também, né? Assim, tudo que não é de Cristo. Então você, quando começa a olhar tudo que não é dele e vai tirando isso de você e da sua vida e do que você está fazendo, mais você vai enxergando qual o propósito. Qual que é o propósito que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito nessa vida? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E todas essas questões começam a aparecer no momento em que a gente olha para a luz. No momento que a gente começa a caminhar na frente, na direção dessa luz, que é o nosso Senhor Jesus, né? É o nosso Senhor, nosso Rei, o nosso chão, a nossa vida. É quem te coloca de pé, né? É isso aí. Inclusive, acho que dá até pra gente colocar aqui, deixa eu só colocar meus óculos, que eu já não tô enxergando sem. Aqui no 61. 61. É aqui mesmo? É uma palavra que você falou conosco. 55. Que é uma palavra de Isaías que você gosta e transmite ela o tempo inteiro. E que me fez ver diferente essa passagem, que eu não tinha ainda visto dessa maneira. 55?
55, vamos começar do 9. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Senhor. Isso aqui é maravilhoso, né, man? Aqui tá toda a nossa garantia. Essa história que você contou aí do menino que anda na corda, e aí no final ele fala, todo mundo tá falando, que isso? Como que tu aceitou? Mas eu acho que eles nem... Eu passei aqui essa passagem? Eu falei... Falou, você contou agora há pouco. Então tá. Você contou agora há pouco Porque aqui. não fosse. É que a gente conversa tanto gravando e não gravando. É. Quando a gente não tá gravando, a gente segue no papo. Quando a gente tá gravando, né, Edson? Se perde tudo. Eu brincar, mas... A gente conversou várias vezes aqui que o Carlos nem sabe se contou isso pra vocês, mas você contou. Não contou, Edson? Contou? Ah, é legal. Gravou, tá aí. Você pode até voltar aí. Mas essa história é exatamente isso aí, cara. Que é assim, é a certeza de que aquele que guia o carrinho é o teu pai. Nossa. Cara, o que ele fala? Tem essa certeza. Tem essa relação com Deus. É, Porque nos é permitido agora. Antes de Cristo era uma coisa, mas depois de Cristo é outra coisa. exatamente. É a boa nova. Não é pra... A gente vai chegar para um pai de noite e vai ficar repetindo a mesma frase? Do mesmo jeito? Ou a gente vai chegar e vai contar nosso dia e vai ter uma relação com ele? Quando Cristo fala pai, ele fala Abba. É, Paizinho. sim. É íntimo. Pai, mas daquela maneira íntima. É, E é isso que eu acredito que a gente deve buscar. Essa relação íntima com Deus. Porque quando a gente vai buscando essa relação com Ele, não é o método. Não é, vou acordar, vou fazer isso, vou ler aquilo. Mas essa busca por Ele faz com que a gente encontre coisas. Teve uma vez que eu queria orar e eu estava tão aflito que eu não sabia o que falar e Deus colocou a oração na minha boca. Do que eu precisava dizer. olha. Então, é dessa paz que a gente fala, né, Renato? É, É de você ter uma entrega onde você realmente se entrega, mas quando você se entrega, você não... A gente pensa assim, você está se entregando. Mas quando você se entrega, você não perde. Você ganha mais. É incrível isso. é que você se entrega àquele que é a própria vida. Então, você E perde vida em abundância. e vida em abundância, plena, totalizada. Você perde muito mais quando você não tem a vida em si mesmo. Porque aí a morte, você passa a ver ela todos os dias, em vários sentidos. Quando um fio de cabelo branco aparece, quando um dente ele não fica bom mais, quando ele fica mal, quando A calvície aparece. os cabelos caem. As rugas e por aí vai. Mas Não quer dizer que a gente não deva se tratar, mas o incômodo dessas coisas já não é mais o mesmo. é que há um mistério que só Deus pode realmente desvendar e só pertence a Ele, porque Ele é Deus. O mistério do próprio Cristo e o mistério de nele conter a vida é algo que é além da palavra. Porque no momento que a gente vê isso como sendo só como alguém te falando, é muito mais do que uma palavra, embora a palavra seja exatamente o que o Carlos acabou de ler. Ela é como a água. O próprio Deus fez a associação dessa palavra sendo a água
que cai no solo fértil, fecunda, germina a semente, faz a semente germinar, e aí ela brota o fruto ali para o fim, o semeador colher e a gente se alimentar. Tudo começou com uma água caindo no solo fértil. Do céu, Do céu. do mais alto, da forma que ele ordenou, Da forma com que que ele ele ordenou. organizou. É verdade. Então, ficar fora dessa organização, para mim, é sofrimento. Aí a falta, aí a seca. É ali que você realmente está num lugar onde não chove. E aí você não tem o fruto sendo germinado, não tem o fruto saindo e a gente tem a fome, porque isso é uma ordem natural. Isso é uma ordem que o próprio Deus deu. E não é uma coisa só da matéria, das coisas da vida material, mas são da vida espiritual. Claro, a gente está aqui fazendo uma associação. Que vem do alto. É que Deus faz dessa maneira para que a gente entenda. Porque muitas vezes a gente precisa de algo físico palpável do nosso mundo para a gente entender as coisas dele, que não são visíveis, nem sempre. E ele faz a associação da chuva caindo no solo fértil para ele dizer que é exatamente dessa maneira que a palavra dele age. É exatamente o propósito dele, a vontade dele. Deus é a própria vida. No momento que ele realmente fecunda o solo fértil, que é o teu coração, que é realmente é a tua alma, o teu espírito, a tua mente, o teu coração, tudo em você, desde que essa água realmente caia ali com frequência, como no texto do Salmo 1 que diz que a gente é uma árvore plantada à beira de águas correntes, o tempo todo aquela água passando naquela árvore. Assim como você recebe essa água, é como receber a vida todos os dias. Receber a vida todos os dias quer dizer que você vai ter menos falta. É uma coisa que é óbvia. Você vai ter menos falta. A falta, ela é daquilo que morre. Ou a falta é daquilo que ainda não chegou. Então, se você não recebeu, é uma questão de escolha. Não é uma questão de não ter. Por exemplo, no momento que você tem um livro como esse aqui na tua casa, todos os momentos que você sentir falta, você pode abrir e de novo ter a água do teu ladinho. Só você pegar ela e consumir, ficar lendo com fé, porque ele mesmo disse, é como a água que cai do céu. Isso aqui é como a água caindo do céu. Nós somos essa terra que cai e o fruto germina ali. E o que basta nisso é ir ao encontro do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele no seu secreto e Ele lá ouvirá. Né? Sim, em todos os lugares. Então, é muito importante que mais do que o conhecimento dessas palavras, ela vem dessa nossa sede, dessa nossa vontade, do encontro que a gente teve. Não é o contrário. A gente não está lendo a palavra para poder chegar. É verdade. Então, o mais importante é essa entrega. No seu quarto, onde você puder ter o seu espaço, que seja um espaço próprio, que você consiga, e não interessa onde você está. Isso é indiferente. Você pode estar em qualquer lugar, dentro de uma danceteria, em qualquer canto. Dentro do seu carro. Entregar o coração a Deus ali e buscar Cristo e falar com Ele, Ele vai falar com você. Vai. De alguma maneira, que é a maneira que você vai conseguir entender. Porque, como eu falei em outros vídeos, é muito personalizado. É uma maneira que você fala, isso só pode ser de Deus. Porque é o seu jeito de ver aquilo e Deus sabe como falar conosco na nossa língua. Na nossa e aí língua. A gente começa a tentar aprender a falar a língua dele. É o encontro dele com a gente. É tão mais simples. É tão mais simples do que somente você ter que... Deus sabe que a gente tem necessidade do racional, de entender, de compreender.
E é por isso que ele deixou esse livro. É por isso que ele deixou a escritura. Para que a gente pudesse ter um acesso racional. Mas é mais simples que isso. Porque, embora o entendimento seja muito bom, você pode adquirir ele ouvindo todo o tempo, por exemplo. A gente somos novos convertidos aqui, a gente cria faz pouco tempo, mas, como está escrito, Deus pode remir o tempo. O tempo é uma coisa que nem sempre tem todo o significado para Deus. O tempo ser mais ou ser menos, como a gente estava falando ali agora, sobre o milagre de transformar água em vinho. Um vinho, para ser feito, quantos e quantos anos leva para um bom vinho? E o cerimonial naquele episódio, se você não conhece, está no Evangelho. É o episódio que Cristo transforma a água em vinho. E no final, quando eles servem aquele vinho que foi transformado por ele, aquele responsável pelo cerimonial prova o vinho para a festa e fala: opa, olha, todo mundo serve o pior vinho no final da noite, mas essa é uma das primeiras festas que eu fui que o melhor vinho ficou para depois. E eu vou dizer, esse é um dos vinhos, se não, com certeza, era o vinho melhor que ele já tinha o melhor vinho que eu já tinha experimentado na minha vida. E era um desses que experimentavam muitas coisas boas. E um bom vinho de uma boa safra, levam muitos e muitos anos. É uma transformação que aquilo sofre. E Cristo fez aquilo num instante. O tempo é algo que pode ser remido, pode ser comprimido. Ele pode ser... em pouco tempo, todas as coisas podem mudar em instantes, pela ordem do próprio Deus. Pois Ele é o dono do tempo também. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive daquilo que ainda não veio na tua vida. Inclusive daquilo que você está sendo guardado para que não chegue na hora errada. E todas as outras coisas. Mas consumir de ouvir o que Deus tem para você é que vai fazer com que a tua vida realmente descanse, sabe? Tome um lugar de assentar, de como Maria, que assentou aos pés dele e ficou ouvindo e bebendo da água, enquanto Marta fazia todas as coisas e tal, né? Eu acho que é isso aí. E o descanso no Senhor é o verdadeiro descanso. E a ação no Senhor é a verdadeira ação. Quanto mais a gente estiver entregue a isso, eu acredito que melhor fica a nossa vida, né? E falar "eis-me aqui, Senhor" é uma aventura. É verdade. Né? Olha nós Porque aqui. a gente não sabe onde vai parar e não sabe o que vem, mas a gente sabe com quem a gente está. E isso é o suficiente. Como o menino da história que você contou. Como ele disse para Nicodemos, ele falou: você pode ouvir esse som? É como o vento. Você pode ouvir esse som, mas você não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Que a gente já sabe o destino final, a gente já sabe para onde ele vai. A gente não sabe ainda de que maneira ele vai fazer isso, mas a gente tem a segurança que tudo que vem dele não volta sem cumprir aquilo que foi destinado. É isso aí. E o destino é a volta àquele lugar, lá atrás, onde ele fez que todas as coisas eram boas, que nada era mal. Todas as coisas, todas as coisas. As coisas que a gente comia, as coisas que ele via, as coisas, a vida em si. Não sabiam nem o que era doença, nem morte, nem choro. Não sabia nem o que era isso. Isso não existia. A promessa é o retorno a esse lugar.
A gente conversando anteriormente, estava falando como que estava bonito o pôr do sol, né? É. E você lembrou bem a palavra do início, que quando Deus aparecia para Adão no final da tarde. Aham. E como que é incrível, se é tão lindo o pôr do sol aqui. Como é poder receber a presença de Deus. É. Tem muita coisa que para a gente é inimaginável. Mas eu tenho certeza que são coisas muito melhores do que eu posso imaginar. Mas não tenha dúvida alguma. E às vezes, né, pode existir uma dúvida assim, mas eu vou seguir alguém? Cara, não tem como seguir alguém que você não conhece e que você não... Vá conhecer. Se apresente. Fale com ele. Porque é falando com ele, se apresentando para ele, que a gente vai abrindo essa porta desse mundo totalmente diferente. E essa paz que a gente tanto fala começa a fazer parte da sua vida. E quando ela vai embora, você sabe onde buscar de volta, né? Agarrado como Pedro agarrou Cristo, caindo ali na água. Não me solta, Jesus, não me solta. Uhum. E entendendo que esse mundo é uma passagem. É. E que existem coisas muito melhores para aquele que vive na palavra do Senhor, porque Ele é um Deus justo, amoroso, compassivo, calmo para a cólera Sim. e Surpreendente, emocionante. sempre nos dá em abundância. Nossa, eu não consigo ver uma coisa que a gente peça e que não venha mais do que o que a gente pediu. Sim. É muito mais. Né? É sempre transbordante, né? E realmente. Lembrando a palavra da água que você estava falando, Ah, da semente na terra, você coloca uma semente e quantas sementes vêm de novo? Né? É dessa abundância que a gente está falando. Né? é. Você coloca uma e você recebe 100. É. Mais que isso, né? E realmente o Senhor é que viver à base de estar nesse mundo retirado, que são nós que somos os santos do Senhor, que somos a igreja dele, nós que somos a noiva, Buscamos. esses que estão separados, que somos nós. Se você já recebeu ele como o seu suficiente Salvador, estar vivendo nisso já torna a sua vida hoje mesmo real naquilo que é a promessa de daqui a pouco. Deus promete a vida eterna. Ele também promete um mundo totalmente novo, que a gente nunca viu. Ele promete um corpo completamente novo. E ele promete a vida em nós de uma maneira imortal. Uma mente sem corrupção, incorruptível. Em um lugar onde tudo vai ser em perfeito amor. E além de perfeito amor, em perfeita paz, harmonia, a gente não consegue mensurar o lugar onde está preparado, esperando por nós. Mas isso que a gente tanto fala aqui já é a prova desse lugar. Ele já permite que a gente prove disso de maneira real hoje. Mas realmente a nossa fé e a nossa cumplicidade com Ele, que é a intimidade, a relação, buscar, é que vai tornar isso realmente palpável e real. porque a gente não vai deixar de sentir. Esse mundo
tem crueldades. Tem. Esse mundo tem maldades. Mas sobreviver a essas coisas que acontecem no mundo, ela fica diferente quando você tem Cristo dentro de nós. Porque a maldade ela vai continuar existindo Vai. aqui nesse mundo. Sim. E até a hora que chegar o Der o Salvador. toque final. Mas a forma como a gente vai passar por essas dificuldades, ela se torna uma ótica diferente, né, do que a gente passaria sem estar com Cristo com a gente. Essa é a certeza que eu tenho, porque eu passei por coisas difíceis e eu fico olhando e falo, se eu não tivesse com o Senhor, assim, buscando e sentindo a sua presença, não daria. Não seria possível. Sim. Porque ele nos dá uma capacidade que é uma capacidade além desse mundo. Sobre-humana. E não é eu. São várias pessoas nesse mundo que passaram por coisas que você fala, gente, isso aí... né? Como é que a pessoa fica com isso? Como é que ela continua? E pode ter certeza que essa pessoa tem no coração dela essa vivência com o Senhor para poder suportar as dificuldades e as Tempestades. tempestades. Porque ele falou, tereis aflições no mundo, né? Falou. Mas não se preocupe porque eu venci o mundo. Né? Sim. Então ele sabe tudo que você está sofrendo, ele sabe tudo que está sentindo, mas ele deixa você ter a sua liberdade. Ele quer te catar no colo, ele quer te buscar, e ele te procura e está ali à frente. Sim. Só esperando que você se entregue a ele de verdade. Não é esse negócio de, vou ali na missa, estou aprendendo da palavra. Não, é entregar seu coração. Sim. Entregar seu coração a esse que é um Senhor bom e justo. E verdadeiro. Se não fosse o Senhor bom e justo e verdadeiro, eu não teria buscado. Mas tudo prova. E como você diz que Deus tem uma assinatura, tudo prova o quanto é o amor de Deus, né? De não... Se um filho pede pão, você não dá pedra. Então, quanto mais o Senhor... Deus que é perfeito. Imagina. E tudo que a gente passa porque a gente vai aprendendo coisas novas. Se você tiver com Cristo, isso vai ter um significado diferente. E não é viver na ilusão, porque esse mundo tem tristezas sem tamanho. Tem coisas difíceis demais. Mas eu te digo que eu vi pessoas e vivenciei algumas coisas e vi pessoas que não teriam dado conta. Sem Cristo não dá. Né? E todas as coisas são tão passageiras, e é por isso que muda a ótica, como você estava dizendo, que também você passa a valorizar menos coisas que antes para você tinha muito valor. Então também saber atribuir o valor às coisas certas também é no momento em que você realmente tem a referência de valor ideal. É a melhor coisa, né? Se você encontra Cristo pelo amor, que coisa boa. O problema é que quando a gente olha, a maioria das pessoas que encontraram Cristo encontraram na dor, no sofrimento, na hora que você estava... Na necessidade, né? Na maior necessidade possível. E aí você se quebrou e se entregou. Seria tão bom que não precisasse ser assim, porque ele não quer que seja assim. E você vai ficar, por que toda hora aparece um crente falando comigo, falando desse Deus, desse Cristo, desse Jesus que estava lá não sei quantos mil anos atrás, me perturbando. E entenda, pelo amor é muito melhor. Não precisa passar por essa dor. Mas a entrega, que seja uma entrega verdadeira, olhando as obras.
né? Aham. Porque quando Os você frutos. olha, se você está num lugar que traz confusão, que traz agonia, que você se sente mal, não está vindo de Deus, Não. né? Isso só vai estar vindo de Deus porque Deus é ordem, é É. harmonia, É. é o seu estado de você se sentir bem. É. E todo mundo, né, que está no seu juízo ainda quer se sentir bem. É óbvio que a gente não pode se sentir bem o tempo inteiro, mas que essa presença ela é tão grandiosa que a gente consegue ouvir santos de outras igrejas e ver um monte de coisas de pessoas maravilhosas que seguiram a palavra de Deus e como que elas Vivenciaram vivenciaram coisas um amor sobrenaturais, né? e coisas sobrenaturais porque estavam na presença do Senhor e Doados, conheceram. né? Doando-se a si mesmo ao próprio Deus, né? Sim. É que a paixão por Deus, quando a gente se apaixona por Ele de verdade, entrega o nosso coração como um amor legítimo, como um caso de amor mesmo. Quando você É uma realmente relação. encontra Ele, não só como Deus, o Todo-Poderoso, que Ele é mesmo, mas É tão como, bom que seja, né? é Porque tão imagina bom a que Ele gente. seja todas as coisas, né? Não, porque imagina assim, pessoas como Deus. Nossa, imagina o nosso erro, quanto é maior. É, sim. Se Ele não fosse amor, a gente tava lascado. Tava lascado. Por isso que Nossa você precisa, Senhora. a gente realmente, quando olha para Deus, mas assim, vamos por esse momento fazer como Cristo fez. Ele tirou todo o poder, Cristo, ele tirou tudo o que ele tinha de poder como Deus e veio somente com o que ele tinha de amor. Né? Amor. Ele retirou o assim. poder e veio como sendo uma pessoa que amava. Amava aqueles que vinham a ele. E sem julgamento, porque ele disse: Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, aquele que vê um julgamento, ele não vê a Deus. O que vê o Deus hoje, ele vê aquele que te colocou de pé, aquele que te salvou, aquele que te resgatou, aquele que deu ânimo no teu coração, aquele que fez a tua alma vibrar de novo, aquele que fez os seus olhos brilharem de alguma maneira. Porque quando realmente você encontra esse Deus que está ali, Cristo falou para eles: olhai a mim e saberá quem é Deus. Deus, eu estou contigo desde que eu estava aqui. Como você pergunta quem era Deus? É um mistério, né? Se você quer conhecer Deus, conheça a Cristo, Isso aí. não é? Nossa, como passou rápido hoje. Nossa! Meu Nossa! Deus, eu nem falei nada aqui nesse podcast hoje. O Carlos falou tanto. Aí, Anderson, Nossa! já temos foi. 1 hora aqui de vídeo, quase, praticamente. Caramba! E espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente vai ficar por aqui. O que tu acha? Também acho. Deu, né? Acho que deu. Acho que a gente passou Satisfação. a nossa mensagem de hoje. Vamos ficar por aqui então, né? Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Semana que vem tem mais. Todos os sábados às 7 horas. Segue a gente no Instagram. Aqui também, se você gostou, dá um clique aí no gostei pra gente. E a gente segue por aqui. Continuamos com a palavra, lendo, absorvendo, se lavando, usufruindo e comendo desse pão vivo, que é o próprio Cristo. Relacione-se com Cristo. Sim, é tudo Todo que você tempo. pode querer. Todo tempo. Valeu, tchau, valeu, Edson. Falou. Valeu, Vê. Deus abençoe. Deus abençoe. Nossa.